Começa agora. O programa Overdose Virtual. Curiosidades, informações, conectando você às últimas novidades. Apresentado por Lisandra Galba e Mariel Lobo de Souza. Overdose Virtual. Agora no ar. Overdose Virtual. Boa noite, bem-vindos ouvintes do Overdose Virtual, bem-vindos ouvintes da Rádio Vlogs. Meu nome é Lisandra Galba e eu estou aqui para saber se vai ter guerra ou vai ter paz. Boa noite, pessoal. Oi, ouvintes do Overdose Virtual. Boa noite. E boa noite também aos ouvintes da Rádio Vlogs ou nossos ouvintes que estejam por aí depois pelo YouTube ou qualquer outro canal. Eu sou o Mariel e hoje eu vou exercer o meu direito de cidadão para ouvir direitinho nosso papo e fazer uma boa escolha depois. Oi, eu sou a Ive e eu tô aqui responsável pelo Twitter hoje. Vamos twittar, pessoal. Então, aproveita e já fala como é que é o nosso Twitter. Vamos lá, galera. @Overdose Virtual, #Overdose Virtual, e tem no Facebook também a nossa fanpage, Overdose Virtual. Olha aqui. Então, nosso papo conecta você. Então vamos conectar. Tô incrível hoje. Ou vamos conectar todo mundo aqui. Olha, como é que Quem está aqui hoje? Está hoje aqui com a gente? Vamos primeiro falar sobre do que a gente vai falar. A gente vai falar de como é que a gente faz politicagem nessa internet. Ou se pode, não pode, como é que pode? Afinal pode. E de tudo que se pode fazer nessa internet e de política na internet, como é que a gente vai fazer as coisas de maneira correta? Vou começar com o Dr. José Antônio Milagre, que fica mais fácil aqui para mim. Dr. José Milagre é consultor, advogado e perito especializado em tecnologia da informação. Ele foi um dos responsáveis pela noite de hoje. Boa noite, Dr. José Milagre. Boa noite, Lisandra, Débora, Ive, Mariel, Zé de Abreu. Prazer imenso. Boa noite aos ouvintes. Prazer imenso aí participar desse debate. Obrigado pelo convite e as ordens. A Débora Andrade, que é radialista, produtora audiovisual e blogueira, atualmente atuando com marketing político, planejamento digital e produção de conteúdo nas redes sociais. Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Você falou que eu sou de São Paulo, mas não sou bem de São Paulo. Mas não é de São Paulo. Isso, é porque eu sou sergipana e eu tô morando há 1 ano e meio aqui em São Paulo. Então, eu espero não ser execrada aqui no programa, nem pelo pessoal que vai estar escutando, porque eu sou meio que o advogado do diabo. Eu sou a pessoa que trabalha com marketing político nas redes sociais. Então, vamos ver o que é que o pessoal vai esperar desse programa por aí. Não, a gente gosta. Não se preocupe, Débora, porque aqui a nossa conversa é uma conversa light. Não é interessante até aproveitar e frisar. Nós aqui não vamos fazer nenhum debate político, nós não vamos fazer na campanha, não vamos fazer nada. Nós vamos conversar sobre o assunto guerra eleitoral. Não se preocupe. Você não vai ser execrada por ninguém. Tomara. E aqui nós estamos também com o José de Abreu, o ator de várias novelas e filmes e teatro. Conhecidos de todo o público, e ativista político também. Boa noite, José de Abreu. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, povo. Então, e a gente vai começar hoje com... Eu deixei o José de Abreu por último, porque eu vou começar com ele. A pergunta aqui, a gente vai tratar de vários assuntos, e aqui a gente começa com um que... É só para dar um norteamento aqui em relação ao espaço-tempo. A gente está usando rede social para muitas coisas no momento, em termos de ativismo, de brincadeira, para namorar, para fazer compras e etc. e tal. Se relacionar. E aqui eu vou perguntar para quem já fez ativismo político, para quem já saiu em passeata, ou subiu em palanque, ou coisas parecidas, ou viveu um momento intenso de atividade política, que foi uma época de ditadura.
e viu uma movimentação de jovens, viu e viveu uma movimentação de jovens de maneira fervorosa, em que o sangue, corria pelas veias e aquilo era vivido e executado com muita paixão. Você acredita que agora essa militância feita numa tuitada em 140 caracteres, ela exerce ali um efeito, ela produz um efeito igual, ou ela morre nas 140 linhas mesmo, ou por ter um poder de repercussão maior, ela consegue atingir muito mais pessoas. Como que você consegue dar um comparativo entre o antes e o depois disso tudo? Eu acho que não dá para comparar, não. Na época, 67 foi o ano que eu comecei a fazer política mais ostensivamente. Havia um inimigo muito claro que era a ditadura, né? Era uma coisa... Mesmo que você não tivesse nenhuma consciência política, mesmo que você não fosse de esquerda, você tinha um conhecimento de que você não estava vivendo num regime democrático. Isso é ruim para todo mundo, quer dizer, qualquer luta contra isso tinha uma repercussão, tinha uma importância muito maior do que hoje. Hoje não, hoje, primeiro que você está no mundo virtual, né? A gente aqui no Brasil ainda não conseguiu transformar efetivamente, com algumas exceções que confirmam a regra. Uma exceção, por exemplo, foi o churrascão lá da gente diferenciada, mas a gente ainda não conseguiu fazer uma grande mobilização a partir da internet, né? Mas você acha que o povo brasileiro está mais... digamos assim, mais bem aculturado politicamente hoje do que naquela época, ou naquela época era melhor do que hoje? Não, naquela época você tinha um inimigo que era a ditadura, você não conseguia votar, quer dizer, você não conseguia ler notícia no jornal, saía receita de bolo, ou tarja preta, ou enfim. Você tinha um inimigo que era o general que usurpou o poder do povo através das armas do povo. As armas do exército, da aeronáutica, são armas do povo que estão ali para defender o povo. A partir do momento que um grupo toma aquelas armas para atacar o povo, para se manter no poder sem voto, usando aquelas armas que são do povo, cria-se um distanciamento do povo, né? Nem todo mundo... Não quero dizer que todo mundo vai lutar contra isso, mas pelo menos tem uma noção, por mínima que seja, de que alguma coisa está errada, que não é o normal aquilo. Entendo. Então você tem um inimigo comum, digamos assim, um inimigo entre aspas comum, né? Um adversário constante, né? Isso, um adversário muito presente ali, né, na tua cara. Certo. E só um minutinho. Fala, Mariel, desculpa. Hoje nós estamos vivendo um momento de que a maioria do povo brasileiro está feliz. Quer dizer, não é exatamente o oposto. Você vê que nenhuma manifestação que a partir do Twitter ou do Facebook criou um grande evento na vida real. Suponhando, olha, meu Deus do céu, desculpa. Vale, né? Tudo bem. Ao vivo dá nisso, né? Ao vivo dá nisso, gente, desculpa. Vamos lá. Suponhando que... Suponhando eu ia falar um palavrão, mas não posso falar porque, apesar do horário... Considerando que... Melhorou, né? Considerando que esse cenário que você fala, e agora perguntando para o Dr. José Milagre, um cenário como esse, a internet... num tempo de ditadura, como antes, ou até mesmo hoje, em países com cenários ditatoriais, como fica o anonimato? Ela facilita o ativismo pelo anonimato? Ela facilita você poder se expressar sem ter a perseguição? Olha, primeiramente doutor não, né? Deixa o doutor para os doutores aí, né? A gente está entre amigos, entre colegas, mas é interessante que, até pegando um gancho
da resposta do Zé, eu ainda também não vejo, eu vejo a internet como um antro de militância, né, um centro de militância que tem reverberado ações reais, né? Lógico, nós temos exceções, né, nós tivemos algumas organizações, as próprias marchas, né, anticorrupção, elas nasceram da internet, né, elas começaram, a organização se deu na rede, né? Só que ainda eu tenho uma situação em que eu tenho muita gente reverberando na rede, né, se posicionando, e na hora do físico, do vamos ver, né, que é sair de casa e ir para as ruas, nem sempre é a mesma proporção, né? Então, também não entendo que isso vá ficar assim. Eu acho que nós estamos vivendo um cenário de mudanças, né, em que a internet vem justamente a oferecer, e como você colocou aí na sua questão, mais poder para o usuário, né? Não sei se o anonimato, como você colocou aí, é a grande pérola da internet, né? Mas o acesso à informação, a possibilidade de ter informações mais detalhadas sobre governos, né? A exposição da podridão de alguns governos, né? Ela fica mais clara na rede, né? E, logicamente, a facilidade que nós temos hoje, né? Hoje nós temos aí 65 milhões, salvo engano, né, de habitantes com acesso à rede, no trabalho ou em casa, né? 45 milhões de usuários ativos. Então, nós temos aí um veículo importante que vem sendo palco de plataforma de debates, né, de manifestações virtuais, e, logicamente, que ele causa espanto para os governos, né? Nós verificamos aí Sopa, Pipa, Acta, né? Várias, até no Brasil mesmo, né? Nós temos uma militância forte aí no sentido de evitar que leis sejam colocadas, sejam inseridas, né, no ordenamento jurídico e passem a censurar o direito do usuário, a restringir liberdades, né? E a gente vê várias tentativas de tentar minimizar esse anonimato que o usuário tem, né? Pessoas indo à mídia para falar que anonimato é o antônimo de segurança, quando na verdade não, né? Eu acredito que o anonimato ele deve ser considerado, o anonimato e a própria privacidade são direitos fundamentais. Então, vale a pena todo esse debate sobre isso. Eu acredito sim que a internet ela vem para potencializar e principalmente para uma alternativa em face de governos aí que são ditatoriais e que tentam impingir de alguma forma um modo de agir, um modo de pensar. A internet é essa nossa válvula de escape, e isso vale para as eleições, né? Cada vez mais o eleitor confiando na internet, né? A gente tem pesquisas aí em que a internet passa a ter mais relevância que os amigos, que a própria família, na hora do eleitor se influenciar ou formar sua decisão de voto. Isso é um cenário que nós... Desculpa, continua. Vontade. Esse é um cenário que a gente está experimentando, né, visualizando. Ele não está fechado ainda, mas mostra cada vez mais a internet como uma relevância, não só como um simples meio de comunicação, mas uma plataforma mesmo de exercício da democracia. Eu posso considerar isso uma evolução, então, da consciência do eleitorado, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? Se você pegar, nós temos pesquisas aqui de 2008, né, sobre a relevância da internet no processo eleitoral. Né? E de 2008 a internet ela perdia para vários meios, né? Ela perdia para o jornal, para o rádio, para conversas entre parentes e amigos e para a TV. E em 2010 o Ibope fez uma mesma pesquisa, né? E a internet ela pulou simplesmente para a segunda mídia dominante, ou seja, ela só perde para a TV ainda, né? Só que eu tenho lá minha pulga atrás da orelha, né? Hoje nós estamos falando de uma geração Z que está votando, meu amigo. O moleque que nasceu em 1995, está votando esse ano. E eu não sei qual que é a eficácia de um horário eleitoral na tela azul e assim por diante, né? A cabeça hoje é outra, né? Exatamente. Então nós verificamos cada vez mais a internet. Se você pensar, né, que a TV está em praticamente aí 70% dos lares, né, ou mais no Brasil, e a internet em 30%, realmente a internet ela tende não só a ser uma mídia dominante, né, mas também ela cresce em relevância. O eleitor ele busca informações mais apuradas, né? Ele não é mais aquele eleitor passivo, né, que ouve toda aquela pirotecnia do horário eleitoral, né, toda aquela formulação com marqueteiro por trás, mas ele agora quer procurar também os podres, ele quer ouvir a opinião dos pares, ele quer ir nas redes sociais, e a internet está aí para ajudar
a ele influenciar a sua decisão de voto. Então é uma grande academia que a gente está vivendo nos últimos anos. Perfeito. E uma coisa interessante, Zé, o Zé de Abreu no caso, tá? Aliás, talvez eu queira até ouvir a posição de você, Zé de Abreu, da Débora e por último do Zé Milagre. Existia naquela época da ditadura, como você falou, muita repressão, né? E como o Zé Milagre acabou de explicar, a gente praticamente evoluiu dentro da nossa consciência eleitoral. O que a gente pode considerar hoje, como é que a gente fica sabendo hoje, o que é permitido e o que é proibido se fazer nas redes sociais? Eu tomo com base as leis que já existem para tudo. A internet não existe lei para telefone, lei para televisão, existe lei para todo mundo. Eu acho que a internet não precisa ter uma lei específica para ela. Ela já existe. Você viu com a Carolina Dickmann, rapidamente o Código Penal foi usado e resolveu o problema em 24 horas. Surgiu até uma lei com o nome dela, né? Hein? Surgiu até uma lei com o nome dela, né? Não, é uma bobagem isso de querer botar uma lei específica para a internet. Isso é cabeça de censor e gente que quer cuidar da moral e dos bons costumes da cabeça dele, colocando impedimentos para... eu acho que as leis que já existem no Brasil servem para a internet, como serve para telefone, serve para carta, serve para a vida real, serve para tudo. Perfeito. Não adianta trazer de novo aquela repressão, só que agora de uma forma eletrônica ou virtual. Acho que a base da internet é a suprema liberdade, entendeu? Eu acho que as coisas, todos os últimos crimes que aconteceram no Twitter, no Facebook, que a gente acompanhou, né? Crime de racismo, discriminação contra nordestinos, contra gay, sites fascistas, nazistas, todos eles foram denunciados no Twitter para a SaferNet, para a Polícia Federal. Todas essas pessoas foram presas, estão sendo processadas dentro da maior normalidade democrática. Não precisa ter uma lei específica para a internet. Para quê? Para se sobrepor mais uma lei. O Brasil adora fazer lei, né? É um país que mais tem lei no mundo. Nós já temos leis muito boas, tem que mudar o Código Penal, tem que mudar o Código Civil, tudo bem. Está se mudando aos poucos, a sociedade vai evoluindo sempre, esses códigos sempre vão ter que evoluir, sempre a reboque da sociedade, mas tem que mudar sempre. Zé, tem que atualizar, uma lei específica para a internet, eu acho uma besteira isso. Zé, nesse ponto aí, você já foi processado por alguma tweetada que você fez? Não. Opa. Ainda não, né? Pelo menos ainda não. Mas seguindo a pergunta do Mariel... Opa, desculpa. Hã? Não, pode falar. Não, o negócio é o seguinte, eu só, na época da campanha de 2010, os ataques mais grosseiros que eu fiz foram para fakes. E fake não pode processar, o cara é fake. Ele vai ter que se identificar na delegacia. Vai ter que dizer, eu tive esse cuidado. O fake nunca pode te processar. Como é que ele vai chegar na delegacia e vai dar o nome dele? Aí ele deixa de ser fake, não faz mais sentido. Eu xinguei o fake. É uma pergunta que eu queria fazer. As impressões dela com relação a essa questão do que é proibido, o que é liberado na rede, porque ela é uma pessoa que tem também um certo ativismo político e está diretamente ligado às redes. Na verdade, ela faz isso profissionalmente, né? Vamos lá, Débora. Então, na verdade, pode tudo. Quase tudo. Porque a gente ainda tem leis no Brasil que elas funcionam offline, mas elas vão pro mundo online também. Porque, no caso, o Zé de Abreu falou, mas eu ofendi um fake, ele não podia se identificar porque ele deixaria de ser fake. Mas, por exemplo, se você como candidato, ou se você como pessoa física mesmo, ofende um candidato, seja no Facebook, no Twitter, qualquer outra rede social, você vai responder juridicamente por isso. Então, funciona dessa forma. O que não pode, falando mais de marketing, no caso das redes sociais, o que não pode é se pagar para promover anúncios na rede. Por exemplo, fazer um Facebook Ads da vida. Ou então você... no caso de, por exemplo, se eu quiser contratar o Zé de Abreu, não que seja o caso, mas se eu quisesse contratar, pagar ele para fazer tweet pago, isso já pode, mas fazer um Facebook Ads ou promover anúncios dentro da fanpage do candidato, isso não pode.
Entendeu? Então, nessa questão do marketing vai mais para isso, mas eu acho que na eleição, na guerra e no amor, praticamente vale tudo. Isso é importante. Só para dar um exemplo, na época da eleição para presidente, o Índio, o vice do Serra, ele publicou um anúncio do livro dele na página dele político e publicou na página da editora uma chamada dele como candidato. Ele fez as duas coisas que eram proibidas. Porque você não pode misturar site político com, como ela acabou de dizer, a Débora, não pode misturar com site comercial. Ele misturou dos dois lados. Ele fez uma propaganda do livro e a gente denunciou na rede, ele tirou rapidinho. Em menos de 2 horas, a editora mudou tudo e tal. Opa, peraí. Esse tipo de denúncia imediata, eu acho que esse é o grande trunfo da rede, sabe? Eu acho que essa coisa assim, de desmontar factoide, por exemplo, de provocar, por exemplo, na época da votação da CPI do ECAD, houve uma pressão nos senadores, feitas online, ao vivo, e que eu sei que foi comentada no cafezinho do Senado, e a gente começou a fazer a contagem, faltam 10 votos, faltam 9, e os senadores começaram a sair do cafezinho do Senado para ir votar a favor da CPI. Isso foi uma coisa que 3 ou 4 senadores me disseram que foi por causa do Twitter, porque eles estavam se lixando para a ECAD, eles não tinham posição formada. Mas como houve uma movimentação muito legal no Twitter, bem humorada, inclusive, inventando, às vezes, até endereço de Twitter de senador que não tinha e tal, eles acabaram votando a favor. Isso foi uma coisa que não foi comentada na rede na época, só para quem estava envolvido, mas isso aconteceu. Eu lembro, foi comentado, mas foi comentado a gente pode dizer assim, a boca miúda, né? Mas porque então... a CPI do ECAD não tinha partido, não tinha oposição nem situação. Sim, por acaso, né? Então não houve problema de... As pessoas, os senadores não estavam divididos, né, por esse fla-flu político que o Brasil tem vivido, a PSDB-PT, né, nos últimos 15 anos, 20 anos. Entendi. Mas aí, Zé de Abreu, aí você comentou uma coisa, por exemplo, a publicação da parte do Índio, aquilo esbarrou numa coisa que não é especificamente de um controle da internet. A internet só ajudou a acelerar o processo, porque na realidade aquilo ali, o que ele fez, ele cometeu um crime eleitoral. Não é isso, Zé Milagro? Ele chegou a cometer um crime eleitoral, né? Na verdade não é um crime eleitoral, mas é uma infração à propaganda. Isso, uma infração. Isso. Na verdade, no caso aí é uma infração à propaganda eleitoral, né? A legislação da propaganda eleitoral, ela proíbe, né, ainda que gratuitamente, a propaganda em sites de pessoas jurídicas, né, com ou sem fins lucrativos, né. Então, uma fanpage de uma PJ é um site de pessoa jurídica, um site é um site de pessoa jurídica, dependendo se é um site de empresa, né. Então, até mesmo em sites oficiais, né, os que são candidatos à reeleição, eles têm que tomar todo um cuidado, como, por exemplo, você coloca lá no site oficial da Câmara de Vereadores, né, o seu e-mail pessoal ou o seu Facebook pessoal. Isso pode ser interpretado como uma propaganda irregular, né? E como o Zé bem colocou, a legislação ela garante que todo cidadão ele tem direito de peticionar, de notificar, né, a Justiça Eleitoral a respeito de uma propaganda irregular. E aí hoje você tem os meios online, aí, os próprios TRS. São Paulo eu sei que recebe, ele já encaminha para a sessão eleitoral do político averigado e ele pode aí se surpreender com uma multa de até 30 mil reais, dependendo da situação, 50 mil reais. Né? Então, você está verificando aí que nós começamos há 2 dias a propaganda eleitoral na internet. Né? Então, até 6 de julho era proibido qualquer tipo de propaganda na rede, ainda que de forma espontânea. O que é propaganda? Um pedido de voto, um pedido de apoio. E você verifica que existem sempre algumas pessoas que, desorientadas, acabam lá postando um pedido de voto, né? E essas infrações, elas são monitoradas, os usuários estão na rede, né? E eles podem encaminhar esse tipo de infração. Até mesmo pegando um gancho que o Zé bem falou, o Índio também protagonizou um Twitter, né? Um tweet, aliás, em 4 de julho,
de 2010, né, ou seja, acredito que 2010, ou seja, 2 dias antes do início da propaganda eleitoral, e por conta desse tweet, que foi identificado, encaminhado para a justiça, ele sofreu um processo, não é? Um processo administrativo que chegou até o TSE recentemente, e nós tivemos a condenação dele, acredito que R$5 mil por propaganda antecipada, né? Logicamente que não foi unânime, né? Existem alguns magistrados que entenderam que o Twitter era como se fosse uma mesa de bar, uma roda de amigos. Se você está pedindo voto, você está pedindo para quem espontaneamente te segue. Mas, no entanto, a maioria, acho que foi 4-3, a maioria entendeu que o Twitter é um meio de comunicação social e, como tal, deve seguir as regras da propaganda antecipada. Então, todo cuidado é pouco, porque aquele candidato, ou até mesmo a militância do candidato, pode prejudicar o candidato com um pedido antecipado, né, ou uma propaganda irregular. Então, é bom ficar de olho. Entendi. E uma coisa, Zé Milagre, é o seguinte... eu acho que agora eu gostaria até de ouvir a Débora a respeito disso. Você falou bem, você lembrou bem. Tem alguns dias, tem 2 dias, não, acho que tem mais um pouquinho, mais de 2 dias que já foi autorizada a propaganda eleitoral, não tem não? É interessante, sim. A partir de 6 de julho, às 0 horas, 5 horas e 1 minuto, você pode subir o seu site, você pode publicar seu blog, na verdade, você pode usar já a sua rede social, mas você já pode colocar seu nome, número, efetivamente se mostrar aí como um candidato, divulgando seu número, pedindo... Né? Pode então, fazer vídeo no canal do YouTube dizendo sou candidato tal, com o número tal, pode? Sim. Olha só, a legislação, isso é uma dúvida que tem muito candidato que está tirando o pé da internet porque não conhece. Né? Lá no começo, eleições municipais de 2008, eu tinha uma resolução absurda do TSE. O TSE ele quis regulamentar a rede como se fosse o poder legislativo. Então ele criou uma série de restrições, né? Eu só poderia fazer propaganda no meu site .com.br, eu teria que limpar a internet 48 horas do dia da eleição. Então tinha uma série de medidas que quem conhece a internet sabe que é somente quem não a conhece que poderia fazer uma lei desse sentido. Isso tudo foi alterado. Né? Um absurdo, né? Isso foi alterado em 2009, né? O Lula sancionou uma lei que alterou a lei eleitoral, 9.504, e aí sim, criou a internet como uma plataforma de campanha. O que é isso? Site, eu posso fazer propaganda em site, eu posso fazer propaganda em mensagem eletrônica, eu posso fazer mensagem em blogs, comunicadores sociais, e criou também em 2009 a possibilidade da doação eletrônica. Então o candidato também hoje pode... ter uma certa independência política, né, à medida em que ele pode receber doações aí espontâneas sempre, né, de internautas ou da militância cibernética que acompanha esse candidato. Ô, Débora, uma coisa interessante então, já aproveitando isso que o Milagre está falando, apesar da propaganda já estar, não ainda na televisão e no rádio, mas já estar liberada inclusive através das redes sociais ou da internet, eu vi nesses últimos dias um monte de gente, um monte mesmo, tá? Alguns, preferencialmente contatos meus ou amigos de contatos meus, dizendo o seguinte: se alguém me mandar alguma coisa pela internet, eu bloqueio terminantemente. E, quer dizer, eu não vi ninguém falando assim, olha, me mandem propaganda de política. Ninguém quer ouvir um negócio desse. Na prática, né, no dia a dia, ninguém quer ouvir isso. Como é que se administra esse tipo de coisa? Não quero falar do que é proibido ou não proibido, ou do que é lícito ou não lícito, mas o que a gente pode ou não pode fazer na internet em termos de divulgação para as eleições. Eu queria, só um pouquinho, Débora, eu queria completar aqui pro Mariel a pergunta do Mariel. Isso não tem a ver com o que é apresentado como propaganda, porque de repente eu gostaria de saber, Lisandro, gostaria de saber o que o candidato tem para me oferecer como proposta, mas as propagandas não vêm com proposta, vêm com... Estamos aí, vamos juntos, por um Brasil melhor, por um novo cidadão, coisas assim que não dizem nada no final das contas. Não, é mais do mesmo. É mais do mesmo, não é aí que nós estamos com um problema. Acho que é isso aí que faz a pessoa ficar isso eu não tô afim de ouvir, propaganda, né? Mas sim, Débora, então o que é possível, o que pode, o que não pode, como é que a gente resolve isso? Na rede? Então, vocês falam na questão do conteúdo. Exato.
As redes sociais, elas seja para política ou seja para a própria promoção de marca, elas trabalham com 2 pilares principais, que é a interação, seria essa troca de informações e opinião entre a marca e o cliente ou o candidato e os eleitores, e o engajamento, que seria a participação dos integrantes na rede social em função dessa marca ou desse candidato. O problema que eu vejo quando as pessoas são muito reativas em relação a eleições na rede social, nas redes sociais em si, é porque justamente recai nessa questão do mais do mesmo. Os candidatos, eles, infelizmente, ainda, eu espero que não muito agora, porque a gente está vendo que a coisa está mudando. Se vocês forem olhar os candidatos, principalmente aqui de São Paulo, os principais candidatos, eles já entraram com uma linguagem que está mais atrativa, que está mais voltada para a linguagem atual de internet. Mas o problema que eu vejo é porque ainda a maioria dos candidatos transporta a linguagem da TV e do rádio para a internet. Então, eles não veem que tem que haver uma adaptação de linguagem, que tem que haver essa interação e engajamento, porque as redes sociais são mais voltadas para você conversar com as pessoas, para saber o que as pessoas pensam e você trocar essas informações. Então, só você colocar, vamos lá, isso aí, o Brasil vai progredir e tal, isso não é interessante, entendeu? Como conteúdo. Você tem que mostrar suas propostas, você tem que mostrar que você está aberto a sugestões. O exemplo mais clássico disso aqui no Brasil foi a campanha da Marina Silva, porque a gente que estuda marketing político viu que se fosse pela internet, a Marina Silva tinha ganhado. Principalmente porque ela abriu muito as redes sociais para que aquilo lá servisse como um canal direto para ela. A empresa, a agência que trabalhou com ela, explicou para ela isso muito bem, ela já estava nas redes sociais, ela já entendia como era o funcionamento disso. Então, ela integrou a TV, o rádio e a assessoria de comunicação dela para a linguagem da internet. E assim vocês podem perceber que as pessoas começaram a ir mais atrás das informações da Marina Silva e os outros candidatos não tiveram tanta preocupação com isso. É tanto que a Dilma começou o Twitter dela e parou. O José Serra continuou sim, mas só questão de ficar mais falando sobre o pessoal dele. Ele não continuou falando sobre as propostas, sobre o que ele queria, sobre o que era que o partido dele ia fazer, sei lá, qual era a representatividade do partido dele e da pessoa dele na política. Ficou mais uma questão do pessoal. E não que isso seja uma crítica, porque eu acho que o José Serra usa as redes sociais de uma forma bacana para se comunicar com as pessoas. Mas o problema das redes sociais e o marketing político recai justamente nisso, de estar transportando o que está na TV, está no rádio, está na assessoria de imprensa para a internet e não funciona desse jeito. Tanto que, só para dar um exemplo, a gente fez o Entusiastas, tem um grupo de um Facebook chamado Entusiastas da Social Media. Eu participei desse hangout na terça-feira e a gente estava falando justamente sobre isso. Que o que é que vai ser o futuro do marketing político, pelo menos agora, né? Porque o marketing político trabalhou muito aqui no Brasil na visão do que era a campanha do Obama, e não dá certo isso. Porque o Brasil tem uma economia diferente, tem uma cultura diferente, então é tudo muito diferente aqui. Não adianta você querer refletir um modelo que é gringo. Então, a gente estava conversando que aqui no Brasil, o marketing eleitoral nas redes sociais hoje vai recair mais para o lado do humor, que é o humor muito que trabalha com a internet. Se você trabalhar com coisas mais sérias, mas peraí, se você trabalhar com Débora, assuntos mais densos, você não consegue atrair o público. Por exemplo, a questão do churrasco da gente diferenciada. Por que atraiu tanta gente? Porque recaiu para a parte do humor. Então, por mais que as pessoas ainda falem do ativismo de sofá, apesar de as pessoas estarem curtindo, dizendo que vão comparecer, e nem metade daquelas pessoas vão para aquele evento que foi solicitado para elas irem,
mas elas acabam interagindo e acabam absorvendo aquele conteúdo. Então, é importante você chegar nas pessoas com a linguagem da internet, com um conteúdo mais atrativo e não só vote, sei lá, vote 99, vote nono, eu sou legal e eu que vou mudar o Brasil. Mas não fica uma coisa muito muito cirquesca? Olha que hoje eu tô boa para inventar um dicionário bom, né? Bom, vocês já sabem, os ouvintes do Overdose já sabem que eu tenho o Lisandrez, então, por favor. Como é que foi esse? Cirquença? Cirquesca. É uma coisa assim, meio pão e circo. Meio pão e circo, tipo... eu não tenho nada pessoalmente contra o Tirica, mas, tipo, vamos votar em alguma coisa alegórica. Então, e aí a gente continua perpetuando a coisa do alegórico sempre e nunca leva a coisa seriamente como ela deveria ser. Mas antes de você, responder... É muito diferente de se fazer palhaçada na internet. Bom, enfim. Então a gente tem que ter em mente que é muito diferente você fazer uma abordagem mais lúdica e fazer uma abordagem cirquesca, que né, você falou. Né? Não adianta, mas sinceramente, vocês podem até me crucificar, mas eu acho que um dos melhores slogans da eleição passada foi pior que tá, não fica, porque ele disse bem assim, se eu não sei como é que funciona lá dentro, vamos fazer junto. Bom, eu quero só avisar... isso, entendeu? Ok, eu quero só avisar que perguntas para os nossos convidados, doutor José Milagre, especialista em direito eletrônico, em justiça eleitoral, Débora, especialista em marketing eleitoral. Ela diz que não é especialista nisso, mas vocês ouviram que dá para entender bem que ela é especialista nisso. E o nosso ativista político, o nosso ator, José de Abreu, para fazer pergunta para eles no Twitter Overdose Virtual ou na nossa fanpage Overdose Virtual. Do evento também tem isso. Oi? Posso na falar? página do evento no Facebook também. Exatamente. Também. Fala, José. É o seguinte, eu acho que a gente tinha que colocar em discussão a diferença muito grande entre a última eleição, a eleição de 2010, que foi a eleição que acho que o Twitter e o Facebook começaram realmente no Brasil, e essa eleição de agora, né? Porque uma coisa é uma eleição do presidente da República, que concentra as atenções do Brasil inteiro era Serra, Marina e Dilma, né? Agora nós vamos ter eleição para a prefeitura. Então eu acho que a coisa vai atomizar de uma maneira, vai ser muito diferente. Eu não sei muito bem como um profissional de marketing político vai trabalhar nas centenas de prefeituras. Eu não sei, é uma coisa totalmente diferente. Vai ser interessante acompanhar. Eu acho que a gente tinha que pensar o seguinte, o eleitor, e principalmente o eleitor 2.0, eu odeio esse termo, mas infelizmente vou ter que usar ele aqui. Ele não é eleitor atual. O atual não é. Ele não é mais tão ingênuo assim. Então, assim, essa semana eu obtive um monte de convites no Facebook, por exemplo, de candidatos. Pessoas que nunca lembraram da minha existência. Nunca souberam que eu existo. E, de repente, eles começaram a me adicionar no Facebook. E, obviamente, pedindo para eu curtir a página deles. Nunca mantiveram relacionamentos durante esses anos todos para saber o que eu pensava durante esse tempo todo a respeito da rua, da esquina. Durante esse tempo todo eu reclamei de buracos na rua, reclamei do farol quebrado, reclamei do candidato tal, do prefeito tal, do governo tal. Ninguém veio perguntar para mim a minha opinião de nada. E agora querem que eu curta as páginas, que eu vote em não sei quem. Então, eu acho que esse tipo de abordagem na internet
ela é inútil, porque nós, usuários, nós somos escolados. Nós não somos assim tão ingênuos quanto aquele candidato de santinho na mão. Ou eu estou enganada? Ou esse tipo de abordagem dá certo ainda? Não. Posso falar um minutinho? Sempre. Maravilha. Bom, com relação ao que o Zé falou, realmente nós temos que pensar completamente diferente a eleição municipal. Prefeito e vereador, né? A gente trabalha um modelo, né, de 2010, por exemplo, né, deputados, governadores, presidentes, tudo é diferenciado, né? Você pega uma grande parcela mobilizada virtualmente, né? Fora o orçamento também, né? Que é uma outra questão, né? Hoje você trabalha aí com um orçamento de 15 milhões, 20 milhões, dependendo do caso aí do presidenciável, né? Para a internet destinando aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente não tem as contas ao certo, ao passo que um vereador, em média, o gasto dele que ele tem é 25 mil, em média, né, uma campanha para vereador, né, grande maioria não tem esses recursos, né. De qualquer forma, além desse lado que é mais difícil, tem essa questão do aproveitamento das redes que ele tem, né, o candidato normalmente ele vem com uma estratégia estranha, né? Eu quero criar meu site agora do zero, ele acha que existe campanha de 3 meses, né? Então agora eu vou ser popular, né? E aí sai adicionando todo mundo, né? Sai tentando ser popular de alguma forma. Recentemente até eu dei uma entrevista para a Rádio Estadão que a questão era justamente essa, né? Essas ferramentas, Big Follow e outras ferramentas que eu tenho aí, para incrementar o número de seguidores, né? Então olha só, candidato nunca interagiu, né? Ele não tem um histórico social na rede, né? E um belo dia um marqueteiro chega para ele que ele tem que fazer tudo isso, né? Então a gente costuma dizer, né? Também não me apedrejem aí, né? Lógico, temos muito bons profissionais, mas normalmente o marketing político passa e fica aí as representações no TSE, né? Ficam aí as multas eleitorais para serem pagas. E isso é uma violação eleitoral também. Então, esse tipo de abordagem, então eu vou comprar um robozinho lá que vai me adicionar 5 mil seguidores, ou vou sair adicionando todo mundo. Você está comprando cadastro, tá? A legislação ela fala claramente que é proibido as pessoas comprarem cadastros, endereços eletrônicos. Isso serve também para o e-mail marketing. Se eu for mandar um e-mail marketing, eu tenho que ter uma base minha formada já. Eu não posso, a lei proíbe eu ir lá e comprar, eu vou comprar a base de cadastro da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu vou comprar a base da Zona Sul. Isso é proibido por lei, tá? Então abrir, por favor, eu quero abrir um parênteses, você falou isso daí, é muito importante, só para quem está escutando entender, por que muita gente ainda acredita nessas ferramentas como Big Follow, vários seguidores no Twitter, até script mesmo que eu já vi no Facebook, para curtir as páginas das marcas e dos candidatos. É uma coisa muito ligada à psicologia. Eu estava dando um exemplo um dia desse e até dei no hangout do pessoal do Entusiastas que funciona mais ou menos dessa forma. Quando você vai sair para um lugar, tem 2 bares um ao lado do outro. Se o bar tem o bar que está vazio, você não vai querer entrar no bar que está vazio. A maioria das pessoas não vai querer entrar no bar que está vazio, ela vai querer entrar no bar que está cheio, porque se o bar ali está cheio é porque alguma coisa legal está acontecendo, entendeu? Então é uma reação em cadeia. Se várias pessoas estão curtindo, estão seguindo aquilo dali, é porque aquilo dali é bom e outras pessoas vão acabar seguindo e curtindo também. Funciona nesse conceito da psicologia, só para esclarecer um pouco por que esse tipo de coisa acontece. Não que seja o ideal, não que seja o certo, mas muitas vezes o marketing acaba pensando desse jeito para levar as pessoas para o lado psicológico e, por favor, não me matem. Não, exatamente. Ocorre o seguinte, né? A gente tem vários casos de empresas que chegam lá oferecendo, vou mandar mailing, vou mandar SMS para os eleitores, 3 SMS por semana, está mapeada a sua cidade, o seu bairro, né? Ocorre que a gente tem uma legislação que liberou a internet como plataforma, só que ela também cobra algumas responsabilidades, e principalmente com relação ao spam. Então, cada eleitor, cada cidadão que está me ouvindo, que recebeu um e-mail não solicitado de candidato, como a Alessandra já está recebendo, pedido de amizade, pedido de proposta, a legislação fala que tem que ter o opt-out. Se eu não tiver a opção de sair, eu posso representar a Justiça Eleitoral, notificar simplesmente o site e o candidato ele paga R$100 por mensagem não solicitada. Pode parecer pouco, né? Ele mas poderia pagar para mim, né?
Seria ótimo, até para todo mundo. Aí eu ia ficar monitorando a rede, encontrando aí e-mails não solicitados, né? Mas é uma ideia eleitoral. Exatamente. Você tem o cara que tem o poder, então ele vai lá, vai comprar uma base, né? E outra coisa interessante, só para colocar, se vocês me permitem, é a doação de cadastro também, né? Então, eu trabalho no Hospital X, vou pegar a lista dos pacientes lá e vou mandar e-mail para todo mundo. Eu trabalho na empresa Y, tá proibida, tá? Existem algumas empresas, algumas entidades que não podem doar cadastro para candidato. ONG, muito cuidado, ONG, pegar a base de cadastro de ONG, sindicato, entidades públicas, elas não podem fazer bagunça com os nossos dados pessoais. Se você receber um e-mail de um candidato, você tem direito de saber como seu e-mail foi parar na base dele. E aí o candidato pode ter um problema sério para se explicar como ele conseguiu esse e-mail. Uma pergunta fantástica aqui do Twitter. O José Bastos mandou o seguinte tweet pra gente. Ouvindo e curtindo o Overdose Virtual, minha pergunta é para o meu xará Zé de Abreu. O brasileiro já aprendeu a votar? Olha, eu acho que é um aprendizado constante, quer dizer, a gente às vezes vota errado, até quem já sabe votar, quer dizer, quem tem uma consciência e tal, às vezes vota errado. E também essa coisa de o que é certo e o que é errado, né? Depende o que você tem como objetivo final na tua cabeça. Para mim é muito claro, quando eu comecei a pensar politicamente, ainda sem saber que era politicamente, foi no seminário, quando eu entrei no seminário para ser padre. Porque se você for estudar o Evangelho, estudar a vida de Jesus Cristo, Jesus foi um baita de um revolucionário, né? E Jesus sempre pregou a igualdade. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e tal. Enfim, quando eu encontrei uma ideologia de esquerda, socialista, comunista e tal, tinha muito dessa coisa. Bom, na minha cabeça, eu voto em função do que vai ser melhor para acabar com a miséria no Brasil. Para mim, é esse o objetivo do meu voto. Aí tem gente que vota com outros objetivos. Tem gente que vota para botar um deputado lá para segurar os seus interesses, para defender os seus interesses, como o proprietário rural, por exemplo. Quer dizer, existem milhares de motivos que fazem a pessoa votar. Então, não sei essa história, claro, o que acabou no Brasil, e cada vez que com televisão e com internet cada vez vai diminuir, é aquele voto de cabresto, né? Isso cada vez diminui mais, quer dizer, o voto que era imposto e o cara tinha medo, porque o coronel conseguia abrir a urna, ou pelo menos ameaçava dizendo que conseguia e tal, e o cara ficava com medo e ia lá e votava onde o coronel mandava. Mas eu acho que está aprendendo, eu acho que o brasileiro está aprendendo a votar assim. Eu acho que essa eleição da Dilma, do poste do Lula, mostrou que o brasileiro queria continuar no mesmo caminho do governo do PT. Isso, para mim, ficou muito claro. É muito raro um presidente da República fazer seu sucessor no Brasil, é quase inédito, e nem Juscelino conseguiu, né? Tudo bem, tinha uma situação histórica diferente, mas essa coisa de a Dilma ser eleita, quer dizer, é a primeira vez que ela concorre, uma mulher desconhecida e tal, ainda tinha essa coisa de ser a primeira mulher. Então, acho que o povo brasileiro quis continuar o governo do Lula, né? Como você entende o perfil dela ter ficado um tempão abandonado, o perfil dela no Twitter? Você não acha isso uma coisa meio... não tem um termo muito bom para dizer, mas vamos dizer assim, feio? Na verdade, a Dilma, ela não tuitava, né? Quem tuitava era a assessoria dela. Sim, a gente sabe disso, mas não fica uma coisa... Eu não tenho um termo, eu não consigo colocar um termo muito bom eu não sei se um presidente da República tem que ter Twitter, pessoal. Não sei, não. É uma coisa... Depende, eu acho que, como qualquer outro ser humano, depende da empatia que o cara tem, da afinidade que ele tem com o veículo, entendeu? Não me parece disponibilidade também, né, ela fazer isso forçadamente só para ter, fica um Twitter falso, como foi. E nesse caso, não era melhor então nem ter tido? Porque assim, se é para ter a ideia
dela, deve ter sido coisa da campanha. Mas a ideia é, se é para ter nessas condições, então não se tenha. Porque se é para ter, então que se tenha de forma contínua. Eu penso assim, porque senão é uma coisa muito... tá na hora de distribuir panfletos, entende? Me parece uma coisa... Mas eu acho que foi aquela coisa da campanha mesmo, acho que foi isso mesmo, tá na hora de distribuir panfleto, mas ela nem levou a sério, né? Nem teve muita... Nessa hora, pouquíssimos tweets dela, nem sei se era ela que fazia. Nessa hora a gente tem que realmente tirar um pouco o chapéu pro Serra, né? Porque ele, pelo menos, ele tem mantido, e às vezes, não sei se é ele sempre, porque isso consome tempo, depende da disponibilidade. Mas ele perdeu a eleição, né, meu filho? Pois é. Aí que tá. Aí vai... Ele tem que manter a campanha no ar. Aqui... Ele é candidato a tudo, então ele tem que manter a campanha dele no ar. Então... Candidato a tudo é ótimo. Se grita, perde o bonde, né? Aqui vai uma pergunta... Tem aquele lance do ativo digital do candidato, né? Sem ter foco em um ou outro candidato, mas é aquela história, né? O candidato que ele não entrar na rede, ele não tiver essa percepção pro digital, alguém vai entrar com ele, né? E não pode ser de uma forma que não lhe agrade. Você vê hoje o número de mídias cidadãs que nós temos aí, né? Infelizmente, essas mídias cidadãs, elas são criadas normalmente em ano eleitoral. Esse ano vai pipocar muitas mídias cidadãs, sites de monitoramento, quanto custa o seu candidato, né? Quantos processos seu candidato tem, declaração de patrimônio dele, qual que é a atividade legislativa dele, né? De maneira que é muito difícil, como a Alessandra colocou, a pessoa criar rede social e criar site essa hora, né? 8 de julho, começou a campanha eleitoral, 7 de outubro, está todo mundo votando, e a pessoa quer se apregoar aí como candidato das redes sociais, né? Soa mal. A gente tem acompanhado vários casos de majoritária, e a pessoa vai lá com toda a estrutura de marketing, cria um perfil bonitinho, uma capa de foto no Facebook, e tem uma rejeição imensa das pessoas. Ora, agora a senhora vem dialogar conosco, né? Ano eleitoral, o que aconteceu nesses 4 anos que antecederam? Onde você estava, né? Então eu acho que rola assim uma sensação de traição do eleitor, né? Se deparar com o perfil da Dilma lá, que não foi atualizado, e o último tweet dela é de 2010 falando que ela ia sim interagir mais com as pessoas em 2011, né? Uma promessa, né, que está lá estampada, registrada, né? Eu tenho uma pergunta em relação isso como Dilma especificamente, mas assim, o candidato ele tem que pensar em dados, nesse ativo digital que ele está gerando. Se ele é um político, ele vai levar isso para a vida toda. Passa a eleição municipal, daqui 2 anos nós temos eleições para deputado, para senador, para governo, e ele tem um ativo que ele vai cativando. Agora, criar isso e em período eleitoral, e tão logo ele obtém aí a diplomação, ele abre mão e joga fora, é como panfletar mesmo, como a Alessandra colocou. Eu acho que não é a melhor estratégia. Eu acho que é uma maneira de usar a rede social exatamente como se usa, por exemplo, a campanha, o horário eleitoral. Eu acho que ainda... Eu não acompanhei, eu não sei, mas eu acho que ainda existe essa coisa de considerar a internet como uma mídia de campanha. Assim como a televisão, o panfleto, o anúncio no jornal, que só se faz na época da campanha, entendeu? Mas eu acho que ainda tem gente, me parece que no caso da Dilma, e de outros muitos, o Índio também sumiu, o Índio era super ativo, sumiu. Ele já vendeu o livro dele? Eu não sei, vários outros, né? Aconteceu isso com vários que... Alguns outros continuam. O Serra também deu uma sumida, depois voltou. Ele ficou tempão sem twittar logo depois ali. Eu preciso fazer uma pergunta nesse ponto aí, que é o seguinte. Eu queria falar. Eu acho que cabe para você, Débora. É opinião pessoal. Eu acho que um candidato, uma pessoa pública, um personagem político, personagem não, fica feio, né? Uma pessoa política, né, uma figura política que hoje em dia não usa as redes sociais, essa pessoa demonstra de todas as formas que ela não sabe lidar com a interação com o público, né, com as pessoas com quem ela quer se relacionar politicamente, porque rede social hoje em dia é isso, é que nem eu falei da questão da interação e do engajamento. Se você não consegue dialogar
se você não consegue entender qual é o momento que você está, que, por exemplo, agora é o momento de a gente estar se relacionando e se engajando nas redes sociais. Se você, como figura pública, não consegue entender isso, eu acho que para você conseguir dialogar com as pessoas, seja em qualquer outra esfera, fica mais difícil. É pessoal isso, não sei se todo mundo concorda, mas para mim uma figura pública, no caso das eleições agora, no caso de político, no caso de uma figura política que não sabe se relacionar usando as redes sociais, para mim ela não sabe se relacionar mais com o momento que ela vive. Só pegando um gargalo aí, um gancho no que ela falou, a gente tem visto isso, né? Gargalo de marketing. Você chega no candidato lá, a imprensa, e aí, candidato? Qual é a sua opinião sobre esse seu último tweet, etc.? O pessoal olha para você e não sabe o que está acontecendo, né? Ou então, e aí, candidato, você deu uma manifestação, você respondeu a dúvida de um eleitor que está querendo o asfalto no bairro, ou que a Cracolândia está chegando lá, e essa resposta que você colocou nas redes sociais, é a que você vai manter no seu plano de governo? E ele, né? Ou seja, equipes alimentando, né, o perfil do candidato e não dando ciência às pessoas de que não é o candidato, e amanhã depois o candidato se vê numa situação de um debate numa imprensa e mal sabe como está acontecendo, o que está acontecendo nas redes sociais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em tentar digitalizar candidatos que não estão preparados para lidar com essa questão de redes sociais, né? E só pegando um gancho do Zé rapidinho, o Zé falou bem, né, a questão da TV. Só que na net, se a gente for pensar, a gente não tem esses problemas. A gente tem acompanhado as majoritárias de algumas cidades aí, que é uma desproporção tremenda, né? Um candidato tem 15, 20 minutos de TV, o outro candidato tem 1 minuto e meio, né? Tudo bem, foi questão da coligação. Na internet isso está livre, né? Até os debates na internet não seguem as regras dos debates de rádio e TV. Se eu quiser fazer debate com um candidato, eu posso, né? Então são questões também que o candidato precisa ter uma ciência e até mesmo considerar na hora de compensar eventualmente o pouco tempo de TV que ele tem. Como seriam nas prefeituras esses debates municipais? Assim, os marqueteiros iriam organizar entre eles? Isso acho que é o ativismo de sofá que a Débora falou, né? Na verdade, assim, os debates para rádio e TV, pelo que a gente sabe, normalmente é assim, a TV chama a assessoria de todos os políticos, marca um dia, combinam as regras, né, tem que ter pelo menos 1/3, acredito, de todos os candidatos, e aí combinou as regras, eles publicam, né, então tem que ter toda uma sequência, tem uma lei específica. Não sei, mas na internet, quem que poderia organizar, assim, como você falou, que ela está livre, né, das regras da TV? Exatamente. Na internet a gente tem, por exemplo, os próprios blogueiros, pessoas formadoras de opinião, grupos, eu tenho visto muito isso, grupos no Facebook, porque eleição municipal é interessante isso, tem lá um grupinho da cidade no Face. O moderador do grupo, chamando outros jornalistas, pessoas, está marcou uma data para um debate. Que barato, hein, meu? Muito legal. É assim, primeira fase do debate, perguntas dos moderadores. Segunda fase do debate, um candidato pergunta para o outro e ninguém comenta. Então, se alguém postar um comentário e atropelar, apaga. Terceira fase do debate, livre, o grupo inteiro pergunta para o candidato. Então, olha que interessante. Usando o Face, tem todo o tempo do mundo e todos os candidatos podem participar, né? Porque é muito triste essa forma de concessão do tempo de TV. A gente que acompanha um pouquinho, né? A gente vê injustiça tremenda. A gente tem visto aí município, o candidato tem 4, 5 vezes o tempo do outro, né? Então a internet talvez ela pense isso. As análises que estão sendo feitas, e muito em função dessa história do Lula com o Maluf, é que, pô, não tem como. Numa cidade como São Paulo, 90% do voto vai ser decidido por causa da televisão. É um negócio de louco, essa coisa de caminhada, carreata, isso atinge uma porcentagem muito pequena, né, de eleitores, né? O negócio é televisão mesmo, né? E é uma coisa ainda muito década, muito século passado ainda, né? Eu tenho uma pergunta que tá lá atrás ainda. Eu estou aqui com meu dedinho levantado esperando a minha chance de falar. Fala. Nisso de Dilma ficou com o perfil dela parado, Serra tá lá sempre tweetando, sempre mexendo, mas não ganha. Afinal de contas, rede social, tweetar, facebookar, mexer na rede, isso muda, modifica, consegue virar uma campanha? Isso eu acho que na campanha de 2010... Só um minutinho, Zé. Deixa eu só fazer a pergunta por inteiro. Somente isso consegue mudar? Ou
é o ativismo de maneira geral, contando com participação de maneira dos ativistas, como, por exemplo, o José de Abreu, que fez uma tweetcam lá, todo empolgado, que eu acompanhei na véspera. São elementos como esses que fazem a mudança, de fato. Porque se a gente for ver bem de números mesmo, a gente vai ver um contrassenso, né? Então agora fica a pergunta: isso muda ou vai ser um movimento geral que vai fazer a mudança? O que vocês acham disso? Pode responder, Zé. Eu acho que não muda, não. Eu acho que o que muda hoje, para mim, o grande barato da campanha de 2010, que eu acho que foi a grande força do Twitter, foi a história de desmontar a factoide, entendeu? Teve duas, assim, Fica enormes, na patrulha. Né? Fica na patrulha. Uma foi aquela história de descobrir os panfletos contra aqueles panfletos lá em Guarulhos, que foi feita através do Twitter e chamou-se a polícia presos na hora que o caminhão estava saindo. E a outra foi a história do aborto da esposa do Serra, né? De descobrir aquela moça, que foi aluna da esposa do Serra, no momento, logo em seguida, da esposa do Serra dizer que a Dilma era aborteira. Essas duas coisas, assim, foram muito... porque foram parar no Jornal Nacional, né? E o resto que eu acho, assim, em segundo grau, assim, segundo nível, era desmontar os factoides da Veja, as capas de Veja, a tal da bala de prata, né, que a gente ficava sexta-feira acordado, esperando chegar a bala de prata que ia matar a Dilma, que nunca chegou, né, que era tudo factoide sem. Agora a gente percebe que eram coisas montadas pelo Dadá com auxílio do Cachoeira. Quer dizer, a gente tinha razão de saber, naquela época a gente tinha uma intuição que era montada, que era tudo coisa falsa. Agora a gente tem a prova, né? Eu acho que isso para mim, foi o que funcionou para mim na internet na eleição de 2010. Você iria complementar uma coisa, Débora? Não, eu não tinha entendido direito a pergunta, mas eu já entendi. Então, Twitter não muda eleição, rede social não muda eleição. O que muda a eleição é a forma como o candidato se comporta em relação às propostas que ele tem. Pode parecer meio floreado isso que eu estou dizendo, mas na verdade não é. Por quê? Tá dando retorno. Então, na verdade não é. A questão é eu, por exemplo, eu nunca trabalhei com um candidato que eu não acreditasse nas propostas. Eu acho que vai de cada marqueteiro, vai de cada pessoa que trabalha com eleição, já começar por aí. Outra coisa é televisão, rádio, internet, tudo trabalha com... Não rádio, né? Porque rádio não dá pra gente ver. Mas os principais meios hoje em dia, como televisão e internet, trabalham muito com imagem. Então, por mais que você coloque Photoshop em tudo, coloque várias vinhetas, vários negócios bonitos em tudo, não adianta se você não tiver conteúdo que convença. Então, acontece dessa forma. O que ganha, não adianta você... Só queria pegar um gancho também, né? Eu vou divergir. Eu acredito que a internet ela não decide eleição, mas ela tem uma influência imensa cada vez mais e ela tende a ser, sim, a principal fonte de informação do eleitor na hora da decisão do voto, tá? Eu não tenho pesquisa sobre isso, mas a gente lançou algumas enquetes, né? Deixar bem claro, né? Que enquete todo mundo pode lançar, né? A pesquisa não, a pesquisa ela tem que ser registrada na Justiça Eleitoral, né? Sobre em qual meio o eleitor iria confiar como principal fonte de informação na hora de decidir sobre o voto, né? E a internet está dando uma lavada, né? Depois da internet vem os amigos e jornal, TV, tá em último. Eu continuo a acreditar que essa geração aí de 1994, 95, que está votando esse hoje, ela não se influencia por horário eleitoral, né? Por programa de rádio, por cavalete, por boneco, por santinho, mas ela vai buscar um candidato que tenha alguma afinidade com ela, que esteja relacionado nesse cenário digital. E, só complementando o que a Alessandra colocou, a gente tem visto, sim, né, a internet aí como um problema em relação a boatos, né? O Zé bem colocou aí
E é interessante que até nos programas aí, já na estrutura de candidatos a prefeito, a gente tem visto lá a centralzinha anti-boatos, né? Estão tentando de alguma forma aí plagiar, se é assim que podemos dizer, Obama, mas já tem lá uma área do blog dele em que ele vai esclarecer a verdade, né? Para que aquilo não reverbere de forma negativa. Então, o candidato, ele lava a mão com álcool toda vez que ele vai na periferia apertar a mão de alguém. A pessoa vai lá na central de boatos e faz... e desmente essa notícia, né? Então, puxa, muito bacana, assim, uma evolução, né? Por quê? Você imaginou, rapaz, daqui uns 10 anos, sei lá, daqui umas 2, 3 eleições, porque a gente... O que me falaram uma vez, que a maior corrupção do Brasil está nas prefeituras. E porque são cidades pequenas e tal, o controle é muito difícil de fazer, não sei o quê, tarará. E que, agora imagina que com a internet e essas leis da visibilidade e tal, isso tem que mudar, né? E as prefeituras são muitas prefeituras, né? Mesmo que cada prefeitura um pouquinho, o volume disso é muito grande, né? E eles já sabem fazer direitinho, eles têm tecnologia de corrupção, né? E que é difícil de pegar demais. Mas na internet, a internet é um caminho, né, para isso também, né? Para denúncia, né? Exatamente, que a gente tem acompanhado aí site de prefeitura, vamos falar da grande maioria do Brasil, prefeitura pequena, a imprensa, a mídia, o jornal clássico, tradicional da cidade, está lá cobrindo o Facebook 24 horas e dedica aí pelo menos 1/3 aí das publicações de política sobre o que acontece no Face. Então o que a Débora colocou é bem verdadeiro, né? Não é a internet, o Twitter que vai eleger alguém, mas o plano. A gente tem visto aí que o plano já deveria ter sido protocolado, né? Dia 4 ou 5 era o limite para o eleitor protocolar pro candidato protocolar o plano de governo dele, e a gente já tem visto aí planos circulando na rede, né? Alguns candidatos são mais ousados, colocam um plano com critérios gerais, né? Premissas gerais e permitem a participação, estilo marco civil, né? Estilo anteprojeto de proteção de dados pessoais. E isso é que é interessante, né? Essa interatividade, até mesmo na formulação do plano de governo, né? Você dá essa liberdade para o internauta é feio, né? Mas para o usuário, para que ele possa lá contribuir com um item seu na área de educação, saúde, saneamento. Então é nesse sentido, ele se engajando dentro de um contexto que eu vejo a internet como uma forte influência na hora dele confirmar o voto dele. Exatamente, o que pega é justamente que a internet é o lugar onde as pessoas podem procurar mais informações e trocar ideias com outras sobre os candidatos. Então, hoje a internet é exatamente isso, engajamento, é relacionamento, e o candidato que não der essa oportunidade das pessoas estarem trocando informação são os candidatos que vão ficar para trás. Então, gente, seguinte, o pessoal do Twitter, pelo menos, tá achando que foi mais... Qual é que foi o termo que eles usaram? Mais correto a Dilma parar de usar o Twitter do que ficar fingindo que é twitteira. Né? O pessoal pelo menos a ideia deles lá no Twitter é essa. Outra coisa, eu tenho uma pergunta muito boa, pegando no gancho de tudo que vocês vêm falando aí nos últimos minutos, que o Fábio Henrique Lima mandou pra gente. Haverá uma saturação das redes sociais nessa campanha? Eu acho que não. Eu acho que ela vai ser atomizada, vai ser muito dividida. Eu acho que... Claro que o Haddad versus Serra em São Paulo vai ter uma importância muito grande. Agora, com a entrada do Patrus Ananias em Minas, numa reviravolta, vai ter uma importância grande. Depois, eu acho que tem lá em Recife o racha do PT com o PSB. Em Fortaleza, eu acho que essas 4 eleições podem criar um interesse nacional. Depois, eu acho que são essas as mais importantes, assim, que pode criar por envolver uma guerra do PSB com o PT. Aqui no Rio, o Freixo pode criar uma coisa como foi o Gabeira nos anos 80. Eu acho que o resto vai ser... E depois tem milhões de cidades no Brasil, né, que vai ter eleição. E mesmo que o cara fique interessado na eleição de São Paulo, ele tem a cidade dele, né? Como eu tenho aqui o Rio de Janeiro. Gente, uma coisa interessante. Tudo isso que a gente está falando a respeito, isso tem, por exemplo, fazer a divulgação via internet, ficar de olho nisso, ter todo esse controle da campanha, isso tem custo. Como é que fica essa questão
do valor do dinheiro, né, das doações de campanha pela rede, dos recursos para poder fazer a divulgação, a propaganda política. Como é que fica isso? Mariel, você vê, excelente pergunta, né? Você vê como é interessante, né? Você tem a lei eleitoral, 0 hora do dia 6 de julho, ou seja, 2 dias atrás, estava liberada a propaganda eleitoral. Por outro lado, se você não abrir uma conta campanha e um CNPJ eleição, você não pode ter gastos com essa publicidade, né? Então você vê que os candidatos ficaram aí com 2 dias podendo fazer propaganda e sem poder utilizar esses recursos que eles têm. A receita é muito rápida, né? Só para o ouvinte entender, o candidato, quando ele protocolou lá no dia 4 o seu registro de candidatura a vereador ou a prefeito, 48 horas depois já estava no site do TSE, né? O CNPJ dele. Mas eu tenho esse problema, né? Então, assim, todo tipo de gasto com propaganda eleitoral, com campanha, até mesmo doações que não são contabilizadas, elas podem caracterizar um gasto ilícito, né? E a captação de votos também, entrega de santinho, por exemplo, sem o CNPJ, entreguei santinho no principal cruzamento da cidade, na praia. Isso também pode caracterizar também a propaganda antecipada ou a captação ilícita, né, de sufrágio, e tem outros delitos. Então, assim, candidato tem que tomar um cuidado imenso com prestação de contas, até doações, tudo tem que ser contabilizado. Eu acho que é uma falha, né? Até queria que o Zé pudesse falar sua opinião a respeito, mas é estranho, porque para presidente e para vereador o sistema é o mesmo, né? E aí você vê nessa época eleitoral vários vereadores ali sem condições, né? E tem que contratar um contador para fazer as contas de campanha, para não tomar uma multa imensa, né? E as multas são elevadas 6, 7 vezes, né? Então eu acho que isso aí emperra um pouco o processo eleitoral, quando eu estou falando de eleições municipais, né? Eleições municipais, vereador, prefeito, eu acho que tinha que ter um sistema mais facilitado de prestação de contas. Então tudo tem que ser contabilizado no CNPJ. A partir de agora, os candidatos que têm CNPJ já podem fazer o santinho, lembrando, né? Está proibido outdoor, está proibido comício, está proibido showmício. Né? O que eu tenho hoje, cada vez mais a propaganda física ela está sendo restrita e a propaganda na web é aberta. Então, antigamente eu podia pintar muro. O TSE agora, aos 45 do segundo tempo, expediu uma resolução que nem muro eu posso pintar. Propaganda particular, até 4 metros quadrados. Né? Carro-som, tem que respeitar os limites do horário. Cavalete, até 22 horas. Então, cada vez mais o cidadão está indo para a web, porque lá ele vê Enfim, eu tenho cada vez mais uma abertura na web e na propaganda física cada vez mais minimizada, né? Talvez por questões de sustentabilidade, desse lixo que os candidatos deixam aí, né? Que em período de campanha, essa é a tendência que a gente tem acompanhado. Acho que por isso a televisão fica cada vez mais importante, rapaz. Eu tenho que avisar aqui que a gente tem o nosso canal do Twitter, Overdose Virtual, no Facebook. Nossa fanpage é Overdose Virtual, pelo Twitter ou pela fanpage vocês podem enviar perguntas para o Dr. José Milagre, para Débora Andrade, especialista aqui. Ela disse que ela não é, mas a gente sabe que ela é super mega sabida aqui no marketing para mídias sociais em eleição. E o ativista político, ator e super talentoso José de Abreu. E enquanto isso, a nossa querida Ive, a senhorita Ive Munchout, está com uma pergunta super mega na ponta da agulha. Vamos lá, Ive. Super mesmo. Douglas Fernandes mandou o seguinte: as redes sociais são ótimas para propor discussões políticas. O entrave maior é: como civilizar o debate? Repete devagarzinho, por favor. Repito. As redes sociais são ótimas para propor discussões políticas. O entrave maior é: como civilizar o debate? Como civilizar o debate? Ok. Nossa, sinceramente, eu queria... tem uma pessoa, a Aninha Ornelas, que colocou aqui no Facebook que ela está revoltada porque a gente está dizendo que a Dilma não tuita. Aninha, só para responder isso, a gente tem informação de que realmente quem tuitava não era ela, era a assessoria de imprensa dela, só para deixar claro que não é uma coisa que a gente está dizendo da nossa cabeça, são
informações que saem na imprensa em relação a isso. Só um pouquinho, Débora. Assim como vários outros atores, não são todos como o Zé de Abreu, que é ele mesmo que tuita. Atores e corporações são administrados, são perfis administrados por assessoria de imprensa, né? Exatamente. Então a gente não está defendendo o Serra e não está denegrindo a Dilma, a gente só está explicando como é que as coisas funcionam, só para deixar bem claro isso para as pessoas não ficarem com raiva da gente. E em relação a como é que a gente vai civilizar esse debate, eu acho que, no caso dos candidatos, parte mais deles e da assessoria deles falar como é que tem que se comportar. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando na eleição atual daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, estou trabalhando com um candidato e o que a gente sempre fala para ele é ele quem tuita, a gente ajuda também quando a gente tem que tuitar. A gente não começou ainda a tuitar, mas a gente já definiu que quando a gente começar a tuitar, a gente vai colocar uma hashtag dizendo que é da assessoria de imprensa dele. Para ficar bem claro que ele usa o Twitter dele, ele usa as redes sociais dele, mas vai ter um momento que a gente também vai falar, porque, por exemplo, vamos dizer que ele está em campanha, ele está fazendo uma passeata, uma caminhada, sei lá, e ele não pode estar lá tuitando e caminhando ao mesmo tempo. Então, quem vai fazer esse papel é a assessoria de imprensa dele, quem vai estar fazendo esse papel é quem está cuidando do marketing. A gente fala sempre para o candidato que ele quem tem que nortear o que as pessoas vão falar. Claro que tem aquelas pessoas que são mais reativas, que vão xingar mesmo, que vão xingar muito no Twitter, mas aí parte da assessoria de imprensa e do próprio media training do candidato que a gente faz, do próprio posicionamento do candidato de não ser reativo, não xingar, não falar mal. Se tiver de criticar o oponente, que faz com classe, que faz com uma linguagem que não denigra, até porque se você xingar, se você for mentiroso, se você agredir, você pode sofrer processo por causa disso. A gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser, mas só que a nossa liberdade começa quando termina do outro, e vice-versa. E muito bom, só pegando um gancho rápido, trolls vão ter, né? Trolls existem, né? Até no livro eu cito essa questão da trollagem, né? A gente não pode afirmar que tem legenda, coligação, contratando troll, contratando cracker, né? Mas a gente sabe que sempre existe, a gente tem acompanhado também, eu estou também em 3 prefeituras, também atuando diretamente, em 3 candidatos aí de 3 cidades, e a gente verifica aquelas pessoas que querem destabilizar o candidato, elas não estão preocupadas com o debate, qualquer resposta que você der, por mais coerente que seja, ela não vai estar contente, né? E não adianta. Qual que é o objetivo? A gente mapeia, sabe quem é a pessoa, né? Ou seja, sabe quem são as pessoas que realmente estão interessadas num debate, e dessas pessoas que não estão interessadas no debate, mas desestabilizar o candidato, pegar um gancho dele, uma furada, são pessoas que não dá para debater na plataforma, né? Então aquela história, responder sempre, né? Essa história de não vou responder, ou vou postar, não vou atender comentário. Comentário é fundamental, o debate está nos comentários, né? Só que o candidato ele tem que ter exatamente essa questão do bom senso, né? De responder. E é incrível, né, Débora? Quantas perguntas que são capciosas feitas para pegar o candidato e que, na verdade, é o braço que o candidato precisa ali para expor uma proposta, uma ideia inovadora. Então, eu tenho visto muito isso. Os candidatos que estão se expondo mais na rede, por mais que eles estejam num debate e não agradem a todos, as pessoas reconhecem esse candidato pelo simples fato deles estarem lá dando a cara a bater. Né? Então, deles serem honestos. Porque, por exemplo, eu estava vendo no monitoramento que a gente faz, em ferramenta de monitoramento que existem, tem várias por aí, não vou fazer propaganda de nenhuma, mas a gente estava fazendo monitoramento um dia desse, acho que foi na terça-feira, e eu estava escutando a Rádio CBN, o próprio jornalista, eu acho que foi o Juca Kfouri, estava fazendo uma pergunta para o candidato Chalita. E ele insinuou na pergunta dele que não tinha nada a ver com o assunto, que o Chalita era gay. Entendeu? Então, assim, você sabe, muitas vezes, não sei se o Juca Kfouri vai me processar porque eu estou criticando ele, mas a questão você quer fazer uma pergunta e você acaba colocando nos entremeios do negócio insinuações, entendeu? Então, você quer fazer a pergunta, ou você quer agredir o candidato, ou você quer falar mal dele,
para um motivo próprio, um motivo que só você sabe o que é, ou que você está ligado a alguma outra coligação, a algum outro candidato. Entendeu? Então, primeiro que já começa de que a gente não vai agradar ninguém. Exatamente. A gente, como pessoa, não agrada ninguém, imagine candidato que lida com política. Sim. Já começa daí. E aí você coloca na cabeça. Trolls existem sim, sempre vão existir. Ainda tem os haters, porque troll ainda fica na base da brincadeira, ainda fica na base da chacota, mas quem é hater é pior ainda. Você não pode deixar de responder. Isso é fato. Mas o que você pode fazer é você sempre explicar, você sempre estar abrindo o debate para que as pessoas possam estar escutando o que você tem a falar. Porque pior é você não falar nada, você ignorar. Porque a partir do momento que você abre esse diálogo e fala para as pessoas o que você realmente pensa, quais são suas propostas, elas podem não votar em você, podem não gostar de você, mas sua imagem, suas opiniões se neutralizam. E aí a pessoa acaba dizendo bem assim, eu posso não votar nele, mas pelo menos ele tem a dignidade de falar o que ele pensa, de falar quais são as propostas dele. Exatamente. E político não é político só nessa eleição, né? Ele é político a vida toda, então esse é o caminho. Tiago Ribeiro, ele é radialista também, ele mora lá em Sergipe, e a pergunta é essa. Ele gostaria de saber a opinião com relação a um problema de marketing político nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde os usuários se interessam por política, além de já terem um lado partidário, também se consideram formadores de opinião. Por isso ele diz que vê a atuação dos marqueteiros nas redes sociais, que acabam tornando-se uma arena de combate e um eco dos aliados, mais do que uma fonte de convencimento dos eleitores. Ele queria saber o que todo mundo acha em relação a isso. Eu acho é uma falha ainda. Eu acho que é o resultado, primeiro, o resultado desse fla-flu que virou a política brasileira, né? Eu falo nas internas, a gente fica vendo quem é que tem menos processo de corrupção, né? É uma coisa, virou um fla-flu mesmo, PSDB versus PT, e a coisa na internet ficou maior. Essa história de que o Chico Buarque entrou na internet e percebeu que não era unanimidade coisa nenhuma, eu não sei se é verdade ou é um... Alice, né? Tadinho dele. Mas ele sempre pensou que ele fosse unanimidade. Ai, gente, sério que ele pensava? Sério que ele pensava? Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que é um hoax, mas... enfim, virou um... A internet cabe tudo, né? A internet é engraçado. Você não fala na sala da tua casa o que você fala na internet. Acho que você não fala nem num boteco com teus amigos. Aqui as pessoas se sentem mais livres do que até num botequim. É engraçado isso. Tem que ter um tempo para ser estudado. E eu tenho até, Zé, uma pergunta da Fernanda Raquel, que eu acho que pode ser dirigida a você. Fernanda Raquel, o @ Eu Não Matei Joana, deve ser a Joana Dark, né? A pergunta dela foi feita até de uma forma, foi feita em 2 tweets. É o seguinte, Zé, a impressão que eu tenho é que no Twitter a gente fala com a gente. Tem a ver com isso que você acabou de falar, né? A gente em casa tem um comportamento, dentro do Twitter, dentro do Facebook tem outro. Então a pergunta dela. No Twitter a gente fala com a gente. E os da oposição falam entre eles. Mas não sei até que ponto atingimos o público que não está interessado nisso. O que você sente disso no cotidiano? Olha, a única menção que eu tenho disso é o número de seguidores que aumenta bastante. Faz muito tempo que eu não entro num site que mede mas é uma curva ascendente constante. E teve um pessoal da Folha de São Paulo, do painel, que andou publicando um estudo que foi feito por uma entidade lá, a pedido do Serra, que me colocava como o principal detrator do Serra e da Soninha, mas eles usam detrator de uma forma bem abrangente. Nocivo até, né? Não necessariamente. Vai do nocivo, vai do troll até ao que... Eles usaram uma palavra, agora não me recordo, mas é bem abrangente esse detrator. E como principal estimulador da campanha do Haddad. Isso há uns 4 meses atrás.
Mas a medida deles, é interessante que a medida deles não é pelo número de seguidores, nem pelo número de tweets meus. É pelo número de RTs, de retweets. Pelo número de RTs de pessoas que têm muitos seguidores também. Às vezes até mais seguidores do que eu. Que retweetam o que eu escrevo, ou o que eu retuito. Então é uma análise que tem a ver muito mais com a reverberação do que da minha TL, né? Do que a minha TL. Isso que é muito louco, quer dizer. Quando eles falaram assim, às vezes você é retweetado por uma pessoa que tem 2 milhões de seguidores. É muito louco isso, eu nunca tinha pensado nisso, quer dizer... Também o retweetar tem uma importância muito grande no Twitter, né? Entendi. Uhum. E dá uma certa relevância, né? Falando nisso, aqui no Facebook, o negócio com a pessoa que eu anunciei tá meio tenso, né? Porque... Tá quebrando o pau aí? Tá meio Mas estão te execrando, Débora? Não é comigo. Então, é a questão de dizer bem assim, a questão de ninguém... Tem os trolls que sempre vão entrar e sempre vão falar daquele candidato, vão falar mal do concorrente. Eu já vi aqui que na página do Overdose Virtual, do evento do Overdose Virtual, já publicaram página de um candidato daqui de São Paulo. Então, acontece desse jeito, assim, não tem como a gente medir o que vai acontecer. A gente tem como monitorar e tem como balancear isso, se a página for do candidato, para não chegar às vias de fato de se agredir, de se falar besteira, e de chegar a um embate maior, entendeu? Mas eu, sinceramente, assim, a pior parte do marketing, para mim, é lidar com hater, porque o hater, ele muitas vezes ele é contratado para fazer aquilo. Eu já trabalhei em agência, Deus me perdoe por causa disso, mas acontecia de a gente fazer fake para poder trabalhar em relação a promoção de algum parlamentar, de alguma figura pública. E acontecia desse jeito. Eu não sei se vocês sabem que isso acontece, não só acontece aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Alguns atores, não são atores profissionais, são pessoas que são contratadas para ficarem em lugares que tem muita gente. Vamos dizer, por exemplo, o metrô da Luz, às 6 horas da tarde. Colocam-se pessoas que entendam o mínimo de política para falar sobre um candidato específico, sobre uma figura pública específica. Então aquilo acaba se disseminando no lugar, entendeu? É assim que as pessoas trabalham. E aí se começa o embate, se começa a se conversar sobre a figura política. Então, acontece desse jeito, não tem como a gente medir muito isso. Olha, não dá para prever muito mesmo, mas um ponto é pacífico. Quem modera vai ter que tomar um cuidado tremendo, tá? Com relação à moderação, né? Até porque a legislação eleitoral ela fala que é proibido o anonimato durante a campanha eleitoral, né? E assegura o direito de resposta. Então, como que eu vou exercer eventual direito de resposta em face de um fake, né? E mais, a legislação ela fala que o autor, né, da propaganda ou da mensagem anônima, e quando comprovado o conhecimento o beneficiário, eles respondem aí com uma multa de 5 a 30 mil. Então, se for possível, de alguma forma, se provar que esse fake foi encomendado pelo candidato, ou que ele era beneficiário, ou seja, que ele tinha conhecimento, o candidato ele também responde. E a gente tem acompanhado muito isso, né? A gente tem grupos. Na verdade, você tem aí os perfis isolados no Facebook, cada qual reverberando seu candidato, mas normalmente são digamos, os locais de frequência coletiva que a coisa está pegando, né? Que é os blogs, por exemplo, que é os grupos. E esse moderador ele tem que tomar um cuidado tremendo com esse grupo, porque ofensa, difamação, calúnia, tudo isso é apurado e ele, como moderador, ele tem que fazer esse papel, né? Então também é uma outra questão que a gente pode debater, né? Até onde eu apago, até onde eu não apago uma manifestação, né? Uma questão muito polêmica também. Aqui a gente tem a Ivy está com perguntas do Twitter. Vamos lá, senhorita Ivy. O Amilcar Faria, ele mandou duas coisas muito legais. Ele mandou primeiro um comentário excelente sobre essa função, né, da internet,
e o papel que ela está desempenhando nas eleições, né? Ele diz o seguinte: as redes sociais são a vanguarda de uma nova política. Encurtam distâncias entre os que pensam e os que agem e os que são. Eu achei muito profundo esse Twitter dele. E ele mandou também uma pergunta. O debate é que gera a melhor solução na democracia. Como ensinar a debater ideias e não atacar pessoas? Isso não ensina, não. Eu acho que a internet é uma coisa muito nova. A gente... eu acho que... tudo que é muito novo, assim, demora um tempo para a gente se adaptar. E eu acho que essa sensação psicológica de você estar dentro do teu quarto, sozinho, falando com o mundo, de uma certa forma, através de um avatar, sabe o que é? Quem faz teatro, a gente tem o símbolo da máscara, né? A máscara que era do teatro grego, na realidade, a persona, o personagem que a gente faz quando a gente sai. Eu deixo de ser o Zé de Abreu e passo a ser o Nilo. O Nilo é uma persona, é uma máscara. O gerente de banco cria uma máscara de gerente de banco. O delegado de polícia cria uma máscara de delegado de polícia. Eu estou dando os exageros, assim, né? Mas cada um de nós, na nossa relação social, a gente cria uma persona. Na internet, a internet já vem com a palavra avatar, que é um sinônimo de persona. Quer dizer, você já cria além de avatar, tem outros, um nickname. Quase que cada programa, né, desde o tempo do Mirk, das BBS, você sempre cria uma persona, você cria um personagem para você atuar na internet. Isso faz com que aquela persona que está atuando na internet não é integralmente você. É um você, mas é um você diferente do seu você 24 horas por dia, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua mulher, no teu trabalho, na tua escola. É uma outra persona, e essa persona é muito nova. A gente ainda não conhece essa persona, cada um ainda não... Como a gente convive com ela há muito pouco tempo, a gente não sabe muito bem, essa persona ainda está meio solta no mundo. Alguns, por características de caráter, de características psicológicas, do signo, sei lá, o que as pessoas acreditam, tem um comportamento mais contido. E outras pessoas têm um comportamento mais explosivo e tal. Às vezes, na vida real, o cara é contido, explode na internet. Às vezes é o contrário. Às vezes o cara é explosivo em casa e na internet. Mas o fato é que essa nova persona que cada um de nós que estamos nas redes sociais, estamos na internet, a gente criou e continua criando, essa persona ainda é desconhecida para a gente e para quem nos rodeia. Zé de Abreu, uma coisa interessante, você começou a sua resposta dizendo que não tinha um preparo, não tinha uma preocupação com o que as pessoas falam, porque isso é tudo muito, muito livre, muito aberto. Mas, especificamente para você ou para a Débora, que também está sempre tão mais diretamente perto dessa militância, não existe uma preocupação em formar essa juventude, esse pessoal mais novo, numa espécie de como fazer a propaganda política corretamente na rede social? Ou seja, quem é mais antigo não está se preocupando em formar pessoas em relação a isso? Eu posso emendar aqui a pergunta do Mariel, e perguntando até para o Mariel, ou para todo mundo. Está parecendo um band-aid, mas... O que é uma propaganda correta, uma militância correta? Você vai confundir as pessoas. Vai lá, Zé e Débora. Então, como não tem ninguém preocupando em informar esse pessoal, e aí depois, o que seria, né, a propaganda correta? Vamos cada uma por vez. Qual é a primeira pergunta? A primeira é, não existe uma preocupação em formar essas pessoas, para essa juventude, esse pessoal mais novo, em já aproveitar e fazer, bom, nós temos muitas distorções quando a gente usa a mídia. É o que o Zé Gabriel estava falando. Né? A gente não fala em casa o que a gente fala, por exemplo, na rede. Né? Então, existem muitas distorções. Será que os partidos ou as pessoas que estão envolvidas, com o seu caso, Débora, em marketing político,
Será que não existe uma preocupação em formar as pessoas mais jovens, em orientar as pessoas mais jovens em como fazer uma campanha adequada? A gente se preocupa muito em relação a planejamento e produção de conteúdo. Se eu trabalho com um target que é um público mais jovem, eu sei que o público mais jovem ele tem a tendência de gostar mais de um tipo de conteúdo, o público mais velho, mais adulto, tem a visão de política que é totalmente diferente. Eu vejo, por exemplo, em questão de política, eu vejo que as pessoas que militam mais, que são mais da minha idade, que eu tenho 22 anos, ai, quem dera, eu tenho 28 anos, e eu sou dessa geração que está saindo da televisão e entrando na era digital. E a minha geração, das pessoas que militam de verdade, elas se acham órfãs da ditadura, e elas nem viveram a ditadura. Então, aí a gente trabalha toda uma questão de conteúdo, de ensinar para elas que os candidatos, os políticos e a política em si, ela não quer cercear o seu direito de ser cidadão, mas ela quer integrar você na sociedade. Também depende do candidato, porque eu não vou dizer para você que um candidato que é de direita, ele vai conseguir integrar mais do que um candidato que é de esquerda, porque o de esquerda ele tem mais aquele lado de, sei lá, assim, de integrar mais a população mesmo com o que é do povo, é o povo para o povo. Mas se você for olhar a política, aí eu já estou falando de política, não estou falando de marketing. Se você for olhar a política em si, a esquerda, hoje em dia, por que as pessoas desacreditam muito na esquerda? Porque a esquerda muito virou a direita. Porque a esquerda, ela está tomando a ideia de que para ela ser democrática, ela tem que lidar com todos os tipos de pessoas que têm todos os tipos de ideia. E o Brasil, por exemplo, ele é composto de... O Brasil não, né? O mundo inteiro, mas eu estou dizendo assim, é composto de pessoas que têm vários pensamentos, as pessoas que são ricas, as pessoas que são pobres, classe A, B, C, D, Z, entendeu? Então, assim, é difícil você conseguir agradar todo mundo, mas você tem que trabalhar em cima desse conteúdo, em cima da história política, a ideia de se integrar. Eu acho que o problema todo das pessoas hoje em dia é acreditar em política em si. Mas a partir do momento que você mostra que política não é uma coisa ruim, política é o que a gente vive todos os dias, se você consegue passar isso para as pessoas, você consegue fazer com que elas pensem de uma outra forma. Deu para entender? Sim. Eu acho que muito bom que ela colocou, né? Só pontuar que a gente tem aí com a internet uma quebra também de imagem, né? Normalmente, se você pegar aí os manuais de campanha eleitoral, dos mais antigos aos mais contemporâneos, existia toda aquela história que o candidato ele constrói uma imagem, né? E essa imagem ela dissocia da sua real personalidade. Quanto mais imagem ele põe, mais artista ele tem que ser, né? E isso é o que ele tem que vender. E você vê que isso está completamente quebrado. Na internet a pessoa tende a conhecer sua real personalidade, seja pela sua boca, seja pela boca dos outros, né? E na internet há a possibilidade de você buscar as informações sobre o candidato, sobre a história política do seu país, do seu município. Tem a possibilidade de você achar muita coisa. É por isso que eu tenho muito medo desse marco civil da internet, porque às vezes eu acho muito que quanto mais você fala que é uma coisa, mais você limita, e você vai fechando o cerco, e você vai criando formas de se agir. Olha, na internet você só pode ser assim, na internet você só pode ser assado, e aí você acaba cerceando o direito das pessoas a serem o que elas quiserem, e procurar as informações que elas quiserem, ter acesso ao que elas quiserem, entendeu? Ao que elas querem. Exatamente. O Marco Civil ele precisa ser muito discutido, né? Ele tem garantias para o cidadão? Tem. Mas eu tenho medo das exceções às garantias, né? Essas exceções, nós tivemos propostas lá na primeira fase do Marco Civil que proibiam o uso de proxy, de criptografia, então eram propostas agressivas. Você vê o projeto Dickmann aí também, absolutamente invasivo. Você vê essa reforma do anteprojeto do Código Penal, que inseriram 2 artigos para tratar de crimes cibernéticos, que na minha opinião são invasivos, vão gerar interpretações errôneas, vai ter inocente respondendo.
Então, tudo que for censurar é repugnante, a gente tem que discutir mais. Só voltando à questão da militância, hoje a gente tem muitas questões éticas que têm que ser discutidas com os jovens mesmo, né? A questão da trollagem, né? Você vê hoje aí até pessoas criando falsos perfis, né? Chamados robôs, perfis peões, né? Aquele conceito de astroturfing, que você cria um perfil lá com poucos seguidores. Os bots, né? Isso, uns bots, perfis sintéticos, né? E isso pode impactar no candidato. Não pensem os candidatos que estão aí por cima, que não vão ser detectados. Eu não estou falando de partido algum, eu estou falando do candidato em si, sem qualquer relação partidária, porque existem N formas de mostrar que você está fazendo algo artificial na rede. E a gente já tem visto, né, algum movimento no sentido de formar uma militância virtual, né? Sem querer nenhum momento citar partido, mas você tem aí um grupo de militantes virtuais do PT, você tem também lá o PSDB se estruturando, né? E eu acho que não só falar que tem a militância virtual, mas passar conceito ético, conceito político, né? Para que a gente não caia em ações falsas, artificiais, que se detectadas, o candidato vai cair num descrédito aí na rede e dificilmente ele vai reconstruir o seu nome, né? Então todo cuidado é pouco. Eu tenho uma pergunta aqui para o Zé, que ele falou agora há pouco sobre máscaras, e aqui eu vou pegar no ipsis literis, bem no concreto, e vou retornar, a gente já está encerrando nosso programa, e vou retornar no começo do nosso programa, quando a gente estava falando sobre ditadura e liberdade de expressão nas redes sociais e nos governos fechados. Se a gente vive num país aberto, livre, democrático, onde a gente pode se expressar como quer, como bem entende, no mundo inteiro a gente tem uma gama de países livres, são poucos os fechados ainda, oficialmente, né? A gente está falando desses oficiais. Por que o apelo dos grupos anônimos, por exemplo, que busca o emblema de uma máscara, é tão significativo? E aqui eu estou indo bem na estética da coisa, e não no recurso legal ou qualquer coisa que o valha. Por que ainda é necessário, nos dias de hoje, buscar um recurso como esse para se manifestar politicamente? Se a gente está num país ou num estado democrático. E por que uma máscara como essa acaba tendo tanto apelo na hora de se manifestar? Eu estou falando isso porque ano passado estava no Curitiba Social Media, e lá atrás, no fundo, tinha uma porção de adolescentes com essas máscaras assim, que foram xerografadas assim, no rosto. E eu fiquei pensando, será que eles têm noção da história daquela máscara, do que significa aquele movimento, etc. e tal? Então, assim, a pergunta é, linkando o que a gente começou no começo sobre o ativismo, sobre a liberdade e sobre esses avatares, essas máscaras que a gente precisa se travestir às vezes. Por que você acha que esses apelos são tão necessários hoje? Olha, é uma coisa psicológica muito profunda do ser humano. A máscara dá ao ser humano a plena liberdade. O fato dele usar uma máscara, dele se esconder atrás de um pedaço de papel, um pedaço de pano, agora virtualmente atrás de um avatar, nos dá uma impressão psicológica de um não reconhecimento, que as pessoas, a máscara ilude o outro, o que está se comunicando com a gente, não está nos vendo. Ele está vendo um simbolismo nosso, nós modificado, nosso eu modificado por uma máscara, que ou nos deixa não reconhecer, ou deixa dúvida, ou reconhece, mas sabe que como está mascarado, não é para levar tão a sério. Quer dizer,
você descobre a pessoa através da máscara, você sabe que não é a pessoa sem a máscara, né? É uma coisa, eu acho que o ser humano... Mas isso vem dos recônditos, sei lá, né? Vem de muito longe. A criança, a melhor coisa para uma criança se desenvolver, crianças que têm problemas de sociabilidade, crianças muito inibidas, é enfiar um saco de supermercado na cara da criança, faz 2 olhinhos ali com um furo e solta a criança para você ver que muda tudo. Isso já é atávico no ser humano, isso é uma coisa que vem de muito tempo e que a gente inconscientemente a gente adaptou à nossa vida atual. E a internet trouxe isso de uma maneira assim absurda, né? Eu falei dos gregos que usavam máscara, mas tem máscara no teatro indiano de 5.000 anos atrás. Eu acho que essa ainda precisa estudar, os psicólogos, os doutores em psicologia e tal, tem que estudar essa coisa da internet, do avatar e tal, porque isso pega umas coisas muito profundas da psique do ser humano. Eu acho que, eu não sei, é tudo muito novo na internet. Eu acho que tem que ter um tempo para tudo na ciência, né, para estudar o comportamento do ser humano na internet, tem que ter um tempo para você ficar desvinculado, né, emocionalmente do problema, para poder analisar isso de longe. Hoje o programa foi muito bom, eu adorei o programa. Tivemos participação muito gostosa de ouvir e um assunto bem difícil e que, por incrível que pareça, conseguimos falar de uma das 3 coisas que sempre a mamãe disse para não falar, que é política, religião e futebol, porque sempre o caldo entorna, e a gente conseguiu falar e o caldo não entornou. Então, eu vou agradecer aqui. Ninguém execrou a Débora, né? Graças a Deus. E ninguém xingou a Débora. Ela conversou comigo antes e ela disse que isso ia dar problema tal, e eu falei assim, que não, que é ilusão dela. É advogada do diabo, meio que o marqueteiro político. Tá. Então eu meio que não queria ficar nesse papel. Não, imagine. Eu vou agradecer aqui a participação de todos. Vou começar a minha despedida com o Dr. José Antônio Milagre, que é o nosso advogado especialista em direito eletrônico. Ele escreveu um livro chamado Guerra Eleitoral nas Redes Sociais, não é? Onde ele explica tudo, tintim por tintim, toda essa parte legal do que pode, não pode, qual é a lei que infringe, o que faz, o que não faz, e qual é o recurso que deve ser tomado. E agora eu vou dar a palavra ao senhor. O senhor faça sua despedida, suas considerações finais, suas dicas e contatos para o senhor, tá bom? Muito obrigado por sua participação de hoje. O senhor José Antônio Milagre. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço aí essa excelente oportunidade. Eu acredito aí que tem muita gente ligada, porque começou realmente a guerra eleitoral dia 6 de julho e ela só termina em 7 de outubro, e olhe lá, né? Então, realmente a gente pôde demonstrar que a internet ela tem um papel cada vez mais decisivo. Não vamos ser sofistas ao ponto de afirmar que ela decide a eleição e que um candidato eminentemente virtual, que não sai na rua, né, que não visita bairro, que não faz o tete a tete, o braço a braço, ele vai ser eleito, mas a gente vê que cada vez mais ela tem a sua influência e estar nela não é simplesmente como confeccionar um panfleto, né, ou colocar um carro de som passeando nas avenidas da cidade, porque eu tenho reações, eu lido com pessoas, com ânimos, eu lido com angústias, eu lido com sentimentos, eu lido com máscaras, eu lido com fakes, eu lido com trolls, eu lido com haters, e o candidato ele tem que saber muito bem como se posicionar na rede, né? E sem artificialidade, como a gente tem visto muitos candidatos aí, achando que vão enganar o povo, vão enganar a população. Fico muito feliz com o convite. Só deixar o site para quem quiser adquirir o livro, né, o Guerra Eleitoral na Internet, Manual de Estratégias, Conformidade Jurídica e Táticas para Uso da Rede em Eleições. No meu blog mesmo, tá? josemilagre.com.br/blog/livro, tá? Entrega aí todo o Brasil.
à disposição de vocês, e o meu Twitter, @Perícia Digital. Fico à disposição aí dos ouvintes e de todos aí para esclarecer dúvidas, para a gente debater essa questão de militância cibernética, democracia digital e a questão cada vez mais crescente da internet como uma plataforma eleitoral e valorizando aí a democracia. Um abração, Zé, sou seu fã, obrigado aí por essa oportunidade, Lissandra, Mariel, Ive, Débora, obrigado pela oportunidade, um abração para vocês. Um abraço, queridão. Ok. Agora com a Débora, nossa midiática, nós vamos passar aqui com ela, a Débora, que é radialista, produtora audiovisual, blogueira, que atua com marketing político, Débora Andrade. Débora, muito obrigada pela sua participação de hoje, você brilhou, não precisava ficar com receio em relação ao marketing, não. Muito obrigada por hoje. O microfone é seu. Boa noite a todo mundo, porque eu acho que é um ganho para a gente de domingo, né, à noite, as pessoas estarem escutando, as pessoas estarem comentando. Só deixando bem claro que as pessoas que votam, os eleitores, eles têm que ter consciência de que o marketing, ele só exalta o que de realmente bom tem no candidato. Se o candidato for ruim, não tem marketing que dê conta. Então, é você acreditar, é você procurar as propostas dos seus candidatos, vocês irem atrás de informações e não acreditar em tudo. Porque o importante mesmo é o que você vê que o seu candidato pode fazer, o que ele vai, qual é a reputação dele, e você acreditar nos projetos políticos dele, independente de marketing ou não. Então, obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo qual é o trabalho do marqueteiro. Eu não posso me considerar uma marqueteira, ainda estou engatinhando, mas só para explicar para todo mundo mesmo como é que esse trabalho funciona e dizer para todo mundo que é importante ir atrás dessas informações. Ok. E agora o nosso querido, eu acho nosso querido porque eu gosto dele desde sempre. Então, eu aqui me dou o direito de ser um pouquinho menos profissional e mais Lisandra. José de Abreu, que é ator e aqui está como ativista também político. Muito obrigado pela sua participação, por ter empenhado a sua noite de domingo aqui com a gente. Fique aqui com o microfone para você dar sua despedida e seus contatos aqui. Valeu, obrigado pela oportunidade de falar. Eu acho legal participar dessas coisas novas de internet. Eu acho mais legal do que dar uma entrevista para uma revista, que eu já faço isso há 30 anos. Faço uma autocrítica aqui, eu acho que às vezes eu uso o Twitter de uma maneira errada, usando a minha máscara. Porque às vezes também eu sou muito atacado, né? Essa coisa de ser artista, as pessoas acham que atacando um artista, às vezes acho que é uma maneira de se aproximar e tal. E às vezes, em vez de eu ignorar essa minha coisa de querer responder a todo mundo e tal, e às vezes eu extrapolo, mas faz parte. No mais, é isso aí. A legislação não me permite participar ativamente da campanha agora, porque eu estou no ar. Tem isso também? É a lei anticomício. No Twitter é uma coisa discutível, não é a legislação específica. Mas eu não posso fazer campanha política, não posso fazer campanha para prefeito, eu não posso fazer porque eu estou no ar. Então passa seu Twitter. Meu Twitter é Zé de Abreu, @ZEH de Abreu. Okay. Ai, gente, desculpa, eu não falei qual era o meu Twitter. Quem quiser acompanhar, eu não falo coisa com coisa, mas meu Twitter é @Drelbis, DRELBIS. Então, quem quiser trocar uma ideia, é só falar pelo Twitter que eu respondo e a gente vai compartilhando informações. Por aí, vou agradecer ao Zé de Abreu também por estar presente, porque é um debate bem engrandecedor também, o Milagre. Eu acho que a participação de todo mundo aqui foi crucial para a gente entender um pouco mais sobre esse processo eleitoral, principalmente na internet. Okay. Eu volto a agradecer a todos. Eu quero só avisar aqui ao @C_Fu que ele fez um elogio ao programa e uma crítica a mim, que ele acha que eu dou muita importância aos meios
os meios sociais, mas é que o nosso programa ele é voltado à rede social, gente, então ao mundo virtual, então não tem como a gente fugir disso daqui, gente, então não dá, tá? Aqui a gente vai fazer um agradecimento aos gente, vocês têm que fazer uns perfis assim mais fáceis de ler. José Bastos. Eu tenho o nome, Lisandra. Eu tenho os nomes todos aqui já. José Bastos, @TROFF10. Douglas Fernandes, Dodó, _MG. Fernanda Raquel, que é @Eunai. Eu não matei a Joana. Eu não matei a Joana, é que Tanai matei. Almirca Faria, @Almirca Faria. E a gente conta sempre com a colaboração de vocês. Aqui a gente tá com o Twitter sempre no @Overdose Virtual, o Facebook, @Overdose Virtual. Eve, minha querida, dá os seus recados que você quer dar, o seu tchau. Não tem recado, não. Não tem recado, não? Ficou tímida agora? Fiquei. Oh, que dó. Fala pelo menos boa noite, né? Que dó, que dó, que dó. Oh, minha menina linda. Vamos ver. Ai. E qual que é o cardápio da semana que vem? Você dá minha boa noite, né? Não. Deixa boa noite primeiro, né? Aí você vai dar uma boa noite, então? Galera. Boa noite, Zé. Mas... Todo mundo se despediu, eu fiquei sozinho aqui. O todinho dele. Coitado. Vai, fala, meu Gente, querido. eu queria assim, só corroborar o que eles falou. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, né? Zé Antônio Milagre, Débora Andrade, Zé de Abreu, também sou fã, Ricardo Gama e os nossos ouvintes, mas você já adiantou. Eu tinha os nomes deles aqui certinho, tudo direitinho, com os e-mails. Você já adiantou. O José Basta, Douglas Fernandes, a Fernanda Raquel e o Amilcar, mas tem outras pessoas também que fizeram comentários, e eu queria, no geral, agradecer a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que participam com a gente, nos acompanhando regularmente, e quem eventualmente veio esporadicamente cair aqui, por exemplo, se não me engano, acho que o Zé Bastos, ele falou isso, que foi por um tweet do Zé de Abreu, tá vendo, Zé? E através de um tweet ele veio para cá. E a gente não certo? pode escutar a nossa querida Tulimar Costa, né? Exatamente, a Tulimar está sempre nos ajudando. Então, gente, olha, um sonoro boa noite para todos vocês. Foi mais um programa gostoso de participar. Eu e Lisandra temos um privilégio da gente estar de algumas semanas ou de uns poucos meses para cá participando de todos os programas. Então a gente desfruta disso com uma alegria redobrada e com uma satisfação muito grande. Os meus contatos são mariel.souza@gmail.com ou @marielsouza no Twitter, ou através da nossa página do Overdose Virtual, para quem quiser fazer um contato diretamente ou na própria página, sugerir uma pauta de programa no futuro, tecer elogios, criticar, pode xingar também, tá? A gente só não vai ler, mas pode xingar também. Façam o que vocês quiserem, que nós vamos estar sempre atentos a todos vocês, tá ok? Uma boa noite e uma boa semana para todos vocês. E eu tenho o meu tchau, mas antes do tchau eu quero falar que semana que vem a gente tem RH em mídias sociais, até onde se expor. Saiba quais as armadilhas estão escondidas no processo seletivo. Então, assim, você anda tirando foto de bumbum pelado e colocando no Facebook, você acha isso bonito, você tá lá nas comunidades de que você odeia seu chefe, você acha isso bonito, você tá lá xingando tudo quanto é coisa que teu chefe faz no Twitter, e daí depois você vai lá e quer pedir aumento. Semana que vem o programa é daquele tipo que você tem que vir com caderninho e caneta na mão, para aprender como você tem que se comportar para conseguir aumento, conseguir emprego, conseguir uma boa colocação. Então, para isso, venha semana que vem às 8 horas da noite aqui, ó, no nosso Facebook, na Rádio Vlogs, onde você tiver Overdose Virtual. A gente já está com o nosso elenco pronto. Na
ponta da mira para vir. Tem gente, tem advogado trabalhista, tem consultora de etiqueta, tem headhunter, tem pessoal da Michael Page, tá tinindo o programa da semana que vem. É só vir aí que a gente vai mandar bala. O programa de hoje vai estar lá por terça-feira, disponível na nossa fanpage, no YouTube, vai estar tudo bonitinho. No YouTube, bonitinho, para todo mundo ouvir de novo e compartilhar para todos os seus amiguinhos aí, para todo mundo fazer as coisas certas. E os programas da semana passada já está lá desde semana retrasada. Da semana passada não, da semana retrasada já está lá desde a semana retrasada. A gente conta com a colaboração de todos e eu agradeço novamente ao José Antônio Milagre, Débora Andrada, Ricardo Gama, que apareceu aqui no finzinho, e o José de Abreu. Um beijo para todo mundo, boa semana produtiva, todo mundo cuide bem dos seus votos. Aí no decorrer dos meses a gente vai fazer ainda um programa sobre o urna eletrônica e o case Obama, tá bom? Um beijo para todo mundo, a gente vai estar saindo aqui, ó, de fininho.